A Amanita muscaria, ela é um dos cogumelos mais conhecidos pela atualidade. A sua cor vermelha, marcante, pintada de branco é inconfundível. Mas a atração por esse cogumelo ela é extremamente antiga. Vamos conhecer um pouco da sua vasta influência cultural, passando pelos povos siberianos e suas tradições xamãs, que envolvem o consumo de urina de rena, e também do vômito, e pelas tradições mitológicas, nórdicas e até mesmo das associações do Beelzebub com esse cogumelo tão famoso. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca, eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. E lembrando que esse aqui, ele é o terceiro vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando diversos aspectos da Amanita muscaria. No primeiro vídeo nós exploramos mais sobre as características físicas desse cogumelo, no segundo sobre a sua toxicidade. E vou deixar os links desses vídeos aqui que ficaram bem legais. Vamos começar por um tema que talvez nem todo mundo esteja familiarizado, que é a etnomicologia. Etnomicologia, etno que vem de etnias, e micologia, que é associado aos fungos, ao estudo dos fungos, ela é o estudo das relações entre sociedades humanas e fungos. Esses estudos envolvem os campos alimentares, medicinais, espirituais, recreativos, econômicos e cognitivos. Essa disciplina ela é uma área mais recente da antropologia em comparação com outras áreas da etno, que nós já falamos bastante aqui no canal, que é a etnobotânica, que inclusive tem uma playlist só desses vídeos, que estará linkada aqui, e a etnozoologia, que nós também temos uma playlist que estará linkada aqui. Evidências arqueológicas sugerem que o uso da amanita e de cogumelos teriam cerca de pelo menos 6.000 anos. Entre essas diversas interações, os cogumelos alucinógenos compartilham uma história muito antiga com os humanos, como sugerido pelas pinturas encontradas nas cavernas de Tassili-Niadi, Argélia, datando de 3.500 anos antes de Cristo, e retrata figuras humanas dançantes segurando cogumelos em suas mãos e recobrindo seus corpos, como está aqui representado nessa imagem. Desse lado nós temos como é a pintura realmente lá nas paredes, e aqui uma representação mais esquemática para vocês verem como é a pintura toda recoberta com cogumelos pelo corpo. Durante a Era Clássica, a Amanita muscaria era consumida como uma substância enteogênica. Esse nome se refere a substâncias capazes de alterar a consciência e induzir a estados xamânicos ou de êxtase. A Amanita muscaria foi utilizada durante cerimônias de cultos misteriosos, como os mistérios dionisíacos na Grécia ou os mistérios mitraicos em Roma. A Amanita muscaria também seria consumida por milênios nas sociedades siberianas, que possuem uma cultura dos caçadores-coletores. Nestes povos, a amanita era utilizada para fins religiosos e recreativos, pois era o inebriante mais fácil de se conseguir na área antes da disponibilidade de chegar o álcool trazido pelos viajantes eslavos, especialmente na área oriental da Sibéria. Petróglifos da Idade do Bronze, descobertos no rio Petmel, no nordeste da Sibéria, retratam figuras humanas com chapéus de cogumelo em suas cabeças, ou então acima das suas cabeças. Os petróglifos têm sido associados ao consumo da Amanita muscaria, que continua sendo utilizado até os dias de hoje entre os povos indígenas Chukchi, em uma tradição ininterrupta até os dias de hoje. Esses petróglifos retratam o que pode ser ou espíritos antropomórficos de cogumelos, como experimentados em um estado de intoxicação pelo consumo desses cogumelos, ou a própria pessoa no estado mítico de consumo do cogumelo, se podemos interpretar assim. E aí vamos entender um pouco da complexa origem do nome Amanita muscaria, esse nome científico. Esse nome científico, Amanita muscaria, vem do latim musca, que significa mosca, assim como seu nome popular Fly Agaric ou Bug Agaric em inglês na Europa. E essa expressão ela tem equivalência muito comum em diversos idiomas. O efeito inseticida contra as moscas deve ser abordado com uma certa cautela, porque às vezes não necessariamente a mosca vai morrer, mas ela pode ter um distúrbio de comportamento transitório, vão ficar intoxicadas. Inclusive nós falamos melhor sobre essa questão da intoxicação dos insetos
lá no nosso vídeo anterior. Então confere lá, o segundo vídeo ficou bem legal. Já o nome Fly pode ser explicado de uma outra forma. Isso porque ele possui um mesmo som semântico em vários idiomas. Voltando aos tempos antigos, em muitos países, esse fly, que é voar, foi identificado com a loucura ou com uma possessão sobrenatural. Na Idade Média, acreditava-se que moscas ou outros insetos podiam penetrar na cabeça de uma pessoa e causar doenças mentais. Na Europa, alguns outros termos que nomeiam um cogumelo são uma reminiscência dessa ideia de loucura. Por exemplo, Narrenschwarm, em alemão, Wuriolfou, em catalão, Mijolofolo, dialeto de Toulouse, Coucoulofolo, e Ovolo-Mato, no norte da Itália. Todas essas expressões referentes a termos de loucura. Isso é evidenciado na pintura de Hieronymus Bosch, de 1510. Aqui, no caso de Paraíso e Inferno. No painel esquerdo, você pode ver que acima, onde estão no céu do paraíso, estão os anjos rebeldes que voaram do céu, foram expulsos do céu como multidões de insetos hediondos. Inclusive, nessas duas pinturas de Maria com o Menino Jesus, né, de Madonna, temos essa associação com a mosca. Nessa pintura específica aqui de Carlo Crivelli, que é a Madonna Lente ou Bate, de 1472 ou 1473, reparem na mosca no canto inferior esquerdo da pintura e como Maria olha para ela. E nessa outra pintura de Carlo Crivelli, que é Madonna and Child Holding an Apple, né, a Madonna e uma criança segurando uma maçã, de 1480, novamente estamos aqui com a mosquinha e a Maria olhando para ela. Uma interpretação interessante para esse ato simbólico seria de que a Madonna, né, a Maria, nascida terrestre e ao mesmo tempo celestial, é a única que pode realmente entender uma criatura como a mosca, talvez antecipando o dia do juízo final, quando ela mesma irá intervir a favor do inseto, associado com a ideia de Beelzebub, o deus das moscas, reconhecido como o anjo caído, como o próprio Satanás. O Museu do Prado, em Madrid, exibe outra pintura do mesmo artista, o Hieronymus, que é o Jardim das Delícias Terrenas, de 1504, onde a Amanita muscaria pode ser distinguida no painel da obra, em vários pontos da obra, na verdade. E aqui você pode passar um bom tempo analisando essa pintura, porque onde exatamente a Amanita muscaria estaria na pintura, ela pode ser bem diversa. Inclusive eu fiz um post lá no Twitter sobre isso, eu tive muitas diferentes sugestões sobre onde estariam esses cogumelos. Nas torres, quase como um caça, aqueles momentos que a gente fica caçando as imagens, né, de possíveis interpretações. Eu vou deixar algumas possibilidades, sugestões que apareceram lá no Twitter aqui na tela. Mas cabe a cada um de vocês interpretar onde exatamente estaria o cogumelo. Já para outros, o próprio quadro teria sido pintado sob a influência do uso da Amanita muscaria. E aí essa ideia da associação com as moscas, nós podemos explicar essa origem. Na Bíblia, Beelzebub significa o Senhor das Moscas e é o sinônimo de um falso deus na ótica das tradições cristãs, e ele seria adorado pelos bêbados. É provável que a Amanita muscaria tenha sido chamada de Fly Agaric, né, cogumelo das moscas, porque ele é capaz, né, de induzir os estados de possessão divinos ou malignos por algumas pessoas que consideravam isso, semelhante àqueles que as moscas poderiam produzir no cérebro humano, segundo essas tradições medievais. No que diz respeito a rituais e crenças, a Amanita muscaria ela é bastante diversa. Ela está também associada à árvore, por exemplo, a árvore da vida, sendo identificada também como a erva da imortalidade, e mais tarde com até mesmo a árvore do conhecimento e com o fruto proibido no Gênesis, por alguns autores. Assim, parece que a Amanita ela está na origem de várias práticas religiosas. Dizia-se em algumas tradições que a árvore da vida engolia a piscina da água da vida, e ela nutria, assim, o cogumelo sagrado. Lembrando daquela associação muito interessante de que
os cogumelos fazem associações com as raízes das árvores, fazem as micorrizas que eu explico em detalhes no nosso primeiro vídeo. Agora já vamos entrar um pouco nas práticas religiosas na região da Sibéria. A parte oriental da Sibéria foi isolada do resto da Rússia por milênios. No início do século XIX, quando começou a ser explorada por viajantes, os russos que passaram a viajar para aquela localidade encontraram uma cultura de caçadores-coletores que dependia grandemente das reservas das renas para toda a sua subsistência, a sua economia, tanto pelas suas peles, carnes e leite. Os curandeiros desses povos eram conhecidos como xamãs. Os seus ritos religiosos eram baseados significativamente no uso da Amanita muscaria, que eles coletavam nas florestas de bétulas locais. O uso desse cogumelo alucinógeno é baseado no conto mítico do Grande Corvo, registrado pelo etnólogo sueco-americano Valdemar Johnson, que conviveu com as comunidades indígenas no início do século XX. A sua versão do conto é a seguinte: a existência cuspiu na terra e onde caiu apareceu um fungo. O grande corvo comeu o fungo e, portanto, começou a sentir-se feliz e depois começou a dançar. O pássaro, então, desenvolveu uma força muscular especial e levantou uma bolsa que continha uma baleia muito pesada. Ele levou a baleia para o mar e a soltou. O espírito do cogumelo, o Vapag, foi capaz de lhe mostrar uma visão da baleia nadando no oceano, retornando aos seus irmãos e irmãs. O grande corvo então disse: deixe o fungo permanecer na terra e deixe meus filhos verem o que isso lhes mostrará. Então, vamos entrar agora um pouco mais nas práticas religiosas europeias, para a gente entender um pouco dessa diversidade. As práticas religiosas na Eurásia, que envolvem o xamanismo siberiano, que envolve justamente esse consumo dos fungos e auxilia, junto a esse consumo, o ritmo das músicas cantadas, daquela experiência xamânica, alcançando um estado de transe de consciência que permite com que eles conectem a sua mente com os espíritos. E aí vamos entender agora um dos aspectos muito importantes dessas tradições do consumo da Amanita muscaria. E como nós conversamos no nosso vídeo anterior, uma parte importante tanto do ácido ibotênico quanto do muscimol, ela é excretada quase intacta na urina do animal que a ingeriu. Portanto, a tradição de beber a urina do xamã ou de uma rena que consumia a Amanita muscaria a fim de obter um estímulo de segunda mão foi observada em alguns povos indígenas siberianos. Beber a urina de uma rena depois dela ter ingerido os cogumelos também ajudaria a atenuar os efeitos colaterais desagradáveis. Lembrando que a muscarina, que é o outro composto presente no muscimol, ele não estará presente na urina. E ela causa diversos enjoos, uma apatia muito grande, né? Uma sensação de cansaço também grande. Os Koryaks, que é um povo indígena da península de Kamchatka, eram conhecidos por carregar frascos em seus trenós para o fim de coletar a urina das renas que haviam consumido a Amanita muscaria. E isso entra, além da urina, em uma outra questão, que é a da regurgitação, associada ao xamanismo e ao consumo dos cogumelos. Embora ingerir o vômito de alguém possa parecer nojento para os nossos costumes ocidentais modernos, não era algo estranho às culturas siberianas, como o relato seguinte do século XIX. Se o Yakut fosse um bom e amoroso cônjuge, ele iria diretamente para casa e agitaria o conteúdo do seu estômago em um vaso de água, que então ele colocaria para fora de casa para esfriar. E do rico e flutuante vômito, a sua esposa e filhos depois desfrutariam de uma refeição saudável, descreve o viajante. Essa prática também fez parte do emprego ritual da Amanita muscaria como um intoxicante na Sibéria. Um marinheiro naufragado que havia sido resgatado pelo Kuchuk siberiano, com quem permaneceu cerca de 2 anos, descreveu a sua maneira do seu colega, né, de convivência, de fazer uma bebida intoxicante dessa forma. No verão, descreve o marinheiro naufragado, cogumelos ou fungos foram coletados em grandes quantidades e comidos por um homem que preparou-se jejuando para a festa. Depois de comer enormes quantidades de fungos, ele vomitou em um recipiente e novamente comeu uma
e outra vez e vomitou o material em uma condição semi-fermentada ou semi-digerida. Foi engolido, então, esse líquido por aqueles que estavam esperando pela bebida, e a sua urina também foi absorvida para ajudar na produção de uma bebida, resultando em uma intoxicação frenética. O tema da regurgitação em associação com um ajudante espiritual aparece no folclore finlandês. De acordo com o folclorista vitoriano Keigli, um tipo de duende finlandês rouba o leite das vacas de outras pessoas, carrega e coagula esse leite no seu estômago, e em seguida ele vomita esse conteúdo na sua amante. O folclorista Keigli afirma que há uma espécie de cogumelo que, se misturado com piche, sal e enxofre, e depois espancado com uma vara, fará com que a mulher dona do doente apareça e rapidamente implore para salvar o duende que ficou preso nesse encantamento. Ou seja, o papel do cogumelo como um assistente, ou talvez uma forma de um espírito familiar, por meio da qual aquela amante realiza sua feitiçaria, é assim revelado. Xamãs siberianos veem o consumo da Amanita muscaria como um meio de criar assistentes para ajudá-los a entrar em contato com o mundo sobrenatural. Nesse sentido, é relevante que em uma das versões da mitologia nórdica, Odin, o pai dos deuses, transformou-se primeiro em uma cobra e depois em um pássaro, e então ele roubou e engoliu e depois regurgitou o hidromel da inspiração. Assim, ele disponibiliza ao homem, doando aos privilegiados para bebê-lo com os dons da composição poética, aquele que ele vomita. Já uma outra parcela menor, ela é excretada pelo outro lado, que não é a sua boca, como é aqui representado. E esse outro, que foi excretado lá pela sua região, né, do ânus, ela vai dar origem a um hidromel menos nobre, que é para uma baixa classe de poetas. E essa é a primeira parte dessa exploração cultural que nós fizemos sobre a Amanita muscaria. E no nosso próximo vídeo nós vamos explorar mais detalhes, mais coisas interessantes de associação da Amanita muscaria com o Natal. Então eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E eu vou deixar indicado aqui também o nosso vídeo anterior, em que eu falei sobre a toxicidade da Amanita muscaria. Vejo vocês nesse próximo vídeo e nesse outro aqui. Até mais!